Na minha infância, eu cresci em uma cidade pequena do interior, cercada por morros e por aquelas estradas de terra que, à noite, se tornavam verdadeiros túneis de escuridão. Era comum ouvir histórias de assombração contadas pelos mais velhos, e eu sempre acreditava que não passavam de exageros. Só que uma experiência que vivi já adulto, voltando para visitar meus pais, me fez entender que algumas coisas não podem ser explicadas de forma simples. Foi numa noite de inverno, o tipo de noite em que o frio corta a pele e o silêncio parece pesar no ar. Eu estava voltando para casa depois de passar o dia ajudando meu pai a consertar uma cerca. Resolvi cortar caminho por uma estrada deserta que passava ao lado de um cemitério antigo, conhecido por estar ligado a uma antiga irmandade religiosa. A lua mal aparecia entre as nuvens, e eu só tinha os faróis do carro iluminando a estrada de chão batido. Conforme dirigia, percebi uma névoa baixa começando a se formar, engolindo os arredores. O som dos pneus nas pedras era o único ruído até que, de repente, algo diferente capturou minha atenção. Ao longe, surgiram pequenos pontos de luz que pareciam flutuar em linha reta. De início, pensei que fossem lanternas de alguém que morava por perto, mas conforme me aproximei, percebi que eram dezenas delas, formando uma procissão silenciosa. As figuras caminhavam lentamente, lado a lado, segurando velas. Não se ouvia um passo sequer, nenhum murmúrio de oração, nada além do farfalhar do vento frio que parecia se intensificar ao redor. O mais estranho era que aquelas velas não tremulavam, mesmo com a corrente de ar que balançava as árvores. Eu diminui a velocidade do carro, intrigado, mas também inquieto, até parar por completo. Foi nesse momento que percebi que não havia rostos. As pessoas que caminhavam estavam cobertas por mantos escuros que iam até o chão. As mãos que seguravam as velas eram pálidas, finas, quase cadavéricas. Fiquei paralisado, observando aquele cortejo passar diante de mim. Eles seguiam sem me notar, como se eu não existisse. O frio aumentou de repente, tão intenso que o vidro do carro começou a embaçar por dentro. Eu esfreguei com a manga da blusa para tentar enxergar melhor e me dei conta de que a procissão não parecia ter fim. Centenas, talvez milhares, caminhavam em silêncio absoluto, todos na mesma direção, para o cemitério. Meu instinto gritava para eu dar a ré e sair dali, mas uma mistura de fascínio e medo me mantinha imóvel. Foi então que percebi um detalhe que fez meu coração disparar. Algumas figuras não tocavam o chão. Flutuavam alguns centímetros acima da estrada, com o movimento das roupas arrastando como se ainda caminhassem. Quando o último deles passou, eu respirei fundo e pensei que aquilo estava finalmente acabando. Mas nesse instante, uma das figuras se virou na minha direção. Diferente das outras, o capuz não escondia o rosto. Era uma face descarnada, como a de alguém que tinha ficado muito tempo sob a terra. Os olhos eram apenas buracos negros, e da boca aberta parecia sair um sopro gelado que condensava no ar. Aquilo me fitou por alguns segundos que pareceram eternos. As velas ao redor da figura apagaram de repente, e todo o cortejo se dissolveu no nevoeiro. Fiquei sozinho na estrada, com os faróis iluminando apenas a poeira suspensa. O silêncio retornou, mas eu não conseguia mexer meus dedos para girar a chave do carro. Foram minutos de pavor absoluto, até que enfim o motor voltou a roncar. Eu acelerei sem olhar para trás, com a sensação de que alguém me observava pelo retrovisor. Quando cheguei em casa, meu pai percebeu que eu estava pálido e trêmulo. Ele não fez perguntas de imediato, mas quando contei o que tinha visto, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você cruzou com a procissão das almas. Nem todos têm a chance de ver e voltar para contar." Naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu via aquela figura voltando o rosto para mim, me encarando do meio da procissão. Até hoje, quando passo perto daquele cemitério, mesmo de dia, sinto que o ar fica mais pesado, como se a qualquer instante pudesse ouvir novamente o silêncio daqueles passos que nunca aconteceram. E desde então, carrego uma dúvida que nunca consegui responder. Se eles estavam indo ao cemitério, quem exatamente eles estavam conduzindo? Eu sempre considerei que grande parte das histórias que circulam em cidades pequenas servem apenas para assustar os mais jovens e garantir que ninguém se arrisque por estradas desertas à noite. Durante muito tempo, eu mesmo ria das advertências que escutava quando vinha visitar meus avós no interior. Sempre me diziam para nunca atravessar a estrada da encruzilhada depois da meia-noite. Diziam que era perigoso, que era um caminho amaldiçoado. Eu acreditava que se tratava apenas de superstição rural, mas um episódio vivido por mim transformou completamente a forma como enxergo essas advertências. Naquele fim de semana, eu estava hospedado na antiga casa da família, um casarão já desgastado pelo tempo, cercado por árvores altas que bloqueavam a visão da estrada. Minha tia havia me pedido para buscar um remédio na cidade vizinha, pois a farmácia local estava fechada. Relutei em sair tão tarde, mas prometi que voltaria rápido.
A estrada de terra se estendia solitária, iluminada apenas pelos faróis do carro e pela lua encoberta por nuvens que vinham se acumulando. Na ida, tudo ocorreu sem problemas. Mas no retorno, quando o relógio marcava pouco depois da meia-noite, precisei passar pela encruzilhada. O local era conhecido por ser palco de antigas procissões religiosas, realizadas décadas atrás, quando não havia igreja próxima. Ali se reuniam moradores, padres itinerantes e devotos que seguiam com velas até um cruzeiro fincado no meio do cruzamento. Hoje em dia, o cruzeiro já não existe mais, só o espaço vazio, marcado pelo tempo. Quando me aproximei, notei algo que não deveria estar ali. Pequenos pontos de luz surgiam na curva, dispostos em linha. Eram chamas que oscilavam suavemente, como velas carregadas por alguém. Diminuí a velocidade, tentando entender. Aos poucos, as figuras foram se revelando. Dezenas de pessoas caminhavam pela estrada, formando uma procissão. Não era raro ainda existirem procissões no interior, pensei. Talvez fosse algum grupo religioso local em homenagem a uma antiga tradição. Mas algo me incomodava profundamente. Primeiro, o silêncio. Não havia cantos, rezas ou murmúrios. Somente o som abafado do vento e do motor do meu carro. Depois, percebi que todos usavam roupas antigas, roupas que eu só havia visto em fotos amareladas dos meus bisavós. As mulheres cobriam a cabeça com véus pretos, os homens trajavam ternos escuros e pesados. Cada um carregava uma vela acesa que brilhava de forma estranhamente intensa, como se não fosse afetada pelo vento da madrugada. Fiquei paralisado ao volante, os faróis iluminando aquelas figuras que seguiam em linha reta, atravessando a encruzilhada. Nenhuma delas parecia me notar. As expressões eram rígidas, sem emoção, como máscaras de cera. Tentei dizer algo, talvez chamar atenção, mas minha voz não saiu. Era como se o ar tivesse se tornado denso demais dentro do carro. O cortejo seguia, lento e contínuo. Até que notei algo ainda mais aterrador. Os pés de alguns não tocavam o chão. Eles se moviam como se flutuassem alguns centímetros acima da terra, arrastando sombras alongadas e distorcidas. Outros pareciam transparentes, como se o corpo fosse feito de fumaça. Quanto mais eu observava, mais percebia que aquela não era uma procissão comum. Foi então que reparei no que levavam à frente. 4 homens carregavam um caixão fechado, coberto por um pano preto. Mas o que me fez estremecer não foi o caixão em si, e sim o detalhe que percebi ao fitar melhor. O pano estava gasto e rasgado em algumas partes, revelando madeira podre e úmida, como se aquele caixão tivesse sido retirado da terra. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que aquilo não era um ritual de vivos, mas uma marcha de mortos. A cada passo que davam, a chama das velas iluminava por instantes feições que não eram humanas. Vi bocas abertas em silêncio, olhos fundos demais, ossos aparecendo por baixo da pele fina, rostos que pareciam dissolver-se em meio à penumbra. O cortejo então parou bem no centro da encruzilhada. Todos ficaram imóveis, com as velas firmes nas mãos, como se aguardassem algo. A sensação era de que o tempo havia parado junto deles. Eu não conseguia respirar direito, meu corpo inteiro tremia e minha mente gritava para eu dar a ré e ir embora dali. Mas antes que eu reagisse, algo ainda mais assustador aconteceu. O caixão foi colocado no chão. Um dos homens se aproximou, retirou o pano preto e abriu a tampa. O som do barulho da madeira ecoou de uma forma impossível, como se ressoasse dentro da minha cabeça. O interior estava escuro, mas aos poucos percebi que havia um corpo lá dentro. O detalhe, porém, é que aquele corpo era o meu. Eu me vi deitado dentro do caixão, pálido, imóvel, com as mãos cruzadas sobre o peito. O rosto era o meu, mas sem vida. Meus olhos estavam semicerrados, e a boca entreaberta deixava escapar algo que parecia um último suspiro congelado. Um choque percorreu meu corpo, e senti uma força invisível me puxando, como se tentasse arrancar minha alma para dentro daquele caixão. A pressão era tamanha que minhas mãos começaram a formigar, meus olhos arderam, e eu achei que ia desmaiar. Foi nesse instante que o sino de uma igreja distante soou, quebrando o silêncio absoluto. No mesmo momento, as figuras começaram a se dissipar, como fumaça levada pelo vento. As velas se apagaram todas de uma vez, e a encruzilhada ficou mergulhada em completa escuridão. O caixão sumiu junto, assim como a imagem do meu corpo. Recuperei o controle por alguns segundos e arranquei com o carro, acelerando sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, ainda trêmulo, tentei explicar o que havia acontecido. Minha tia, pálida, apenas disse: "Você teve sorte. A procissão da encruzilhada sempre leva alguém. Se você viu seu próprio corpo, é porque estavam tentando levar você." Desde então, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Mas carrego comigo uma angústia que não desaparece. A visão daquele caixão com meu corpo lá dentro não foi apenas uma ilusão. Eu sei que, em alguma dimensão,
aquela procissão ainda aguarda a chance de me levar. E toda vez que o vento sopra forte e ouço o sino distante, sinto que talvez ainda estejam por perto, esperando o momento certo de voltar. Eu cresci em uma família religiosa, e desde cedo participei de procissões comuns em minha cidade. Caminhar com vela na mão, rezar em coro e seguir pelas ruas ao lado dos vizinhos fazia parte das tradições que eu conhecia bem. Talvez por isso, eu nunca tenha levado a sério quando me alertaram sobre um cortejo que não deveria ser visto, um que não era organizado por pessoas vivas. Chamavam-no apenas de a procissão do silêncio. Eu acreditava que fosse invenção para assustar jovens curiosos, mas uma experiência pessoal transformou essa crença em medo real. Foi durante uma viagem a trabalho para uma cidade pequena, no interior, onde eu tinha de visitar uma construção antiga que estava em restauração. Hospedei-me numa pousada simples, de paredes descascadas e cheirando a madeira úmida. À noite, depois do jantar, fiquei na varanda conversando com o dono do lugar. Quando perguntei sobre a movimentação da cidade, ele riu e disse que depois das 10 ninguém ficava na rua. Quem caminha depois desse horário acaba encontrando quem não deveria, comentou, quase em tom de brincadeira, mas seus olhos não riam. Resolvi não me deixar levar. Terminei uma parte do relatório que precisava e, sem sono, saí para caminhar. O relógio já se aproximava da meia-noite. As ruas estavam completamente desertas, iluminadas apenas por postes antigos que lançavam uma luz amarelada e fraca. Eu andava em silêncio, apreciando a calmaria, até que, em certo ponto, ouvi um som baixo, ritmado, como passos em uníssono. Não era eco dos meus. Vinham de outra rua. A curiosidade falou mais alto. Segui em direção ao som e virei uma esquina. O que vi me fez parar de imediato. Uma procissão caminhava lentamente, ocupando toda a rua estreita. Todos vestiam roupas brancas, mas não eram roupas modernas. Pareciam mortalhas, longas e sem costura, cobrindo do pescoço até os pés. Cada pessoa carregava uma vela acesa, e as chamas ardiam fortes, mesmo sem vento. O detalhe perturbador: ninguém fazia barulho. Não havia o estalar de passos, nem murmúrio de oração, nem mesmo respiração. Era um cortejo absolutamente silencioso. Fiquei paralisado, tentando entender se era algum tipo de ensaio religioso ou tradição local que eu desconhecia. Mas quando olhei mais de perto, percebi que não havia rosto. Onde deveria haver olhos, boca e nariz, havia apenas pele lisa e pálida, como se os traços tivessem sido apagados. Mesmo assim, aquelas cabeças sem feições se voltavam levemente na direção em que andavam, como se soubessem exatamente para onde iam. A procissão seguia até a saída da cidade, tomando a estrada de terra que levava a um antigo campo abandonado. Contra todos os instintos, decidi segui-los à distância. O silêncio era tão pesado que até o som da minha respiração parecia alto demais. À medida que avançavam, percebi que cada vela iluminava por instantes figuras adicionais que não caminhavam. À beira da estrada, sombras humanas surgiam, paradas, observando a passagem do cortejo, e desapareciam logo depois. Chegamos a um descampado onde só restavam ruínas de uma antiga capela. O grupo parou diante do que parecia ser o altar destruído. Formaram um círculo perfeito, erguendo as velas. Foi aí que notei um movimento estranho. No centro do círculo, a terra começou a se abrir, como se fosse revolvida por mãos invisíveis. O barulho do solo se mexendo contrastava com o silêncio absoluto das figuras. Um caixão emergiu lentamente da terra, antigo, cheio de marcas de podridão. A tampa se moveu sozinha, revelando o interior. Eu esperava ver um corpo, mas não havia nada. Estava vazio. Nesse instante, todas aquelas cabeças sem rosto se viraram na minha direção, como se soubessem que eu estava ali o tempo todo. Senti o ar ficar pesado, sufocante. As chamas das velas se inclinaram todas para mim, mesmo sem vento. Era como se me convidassem a entrar naquele círculo e ocupar o caixão vazio. Meu corpo congelou, minhas pernas se recusavam a se mover, e eu tive a sensação de que uma força invisível me puxava em direção a eles. Quanto mais eu resistia, mais fraco ficava, como se estivessem drenando minhas forças à distância. De repente, ouvi um sino bater. Mas não havia igreja próxima, apenas ruínas. O som parecia vir de dentro da minha cabeça, cada badalada ecoando como um trovão. A cada toque, as figuras se aproximavam, encurtando o círculo. O vazio do caixão parecia me chamar, e eu comecei a acreditar que realmente seria engolido por aquela procissão do silêncio. Foi nesse instante que ouvi um grito vindo de longe, alguém chamando meu nome. Não sei quem foi, mas o som quebrou o transe. Voltei a mim, corri com todas as forças e não olhei para trás. O silêncio me perseguiu durante todo o caminho, como se estivesse colado à minha pele.
Só quando cheguei de volta à pousada consegui respirar sem sentir aquela pressão esmagadora no peito. Passei a noite em claro, e no dia seguinte, ainda abalado, contei ao dono o que tinha acontecido. Ele apenas me encarou sério e disse: "Você não deveria ter saído." Até hoje, evito pensar naquele cortejo. Mas às vezes, quando o mundo ao meu redor fica quieto demais, quando o silêncio se torna pesado e absoluto, tenho a impressão de que aquelas velas estão acesas novamente, em algum lugar não muito distante, esperando por mim. Eu nunca acreditei em maldições ligadas a lugares. Sempre pensei que histórias sobre aparições e rituais antigos eram formas de manter crianças em casa depois do anoitecer. Mas o que vi certa vez, numa viagem que fiz para visitar parentes no interior, mudou para sempre a forma como enxergo certos avisos. Meus tios moravam em uma região afastada, onde casas ficavam a quilômetros umas das outras, conectadas por estradas de terra sinuosas. Para chegar até eles, precisei pegar um ônibus que me deixou na beira da estrada principal. De lá, caminhei mais de 1 hora até alcançar a propriedade. O cansaço me dominava, mas ainda assim consegui notar uma presença estranha que parecia pairar naquela área. Era como se a própria mata que cercava os campos observasse cada passo meu. Passei alguns dias por lá sem maiores acontecimentos, ajudando com pequenos serviços e aproveitando a tranquilidade da vida rural. Mas numa noite específica, quando o vento soprava forte e a lua quase cheia iluminava os morros ao redor, algo inusitado aconteceu. Eu estava na varanda, bebendo café, quando ouvi um som que não combinava com o ambiente. Não era vento, nem canto de animal. Era um som rítmico, baixo, que lembrava cânticos distantes. Perguntei ao meu tio, que apenas suspirou e disse para eu não dar atenção. "É melhor não se meter", murmurou, antes de se trancar dentro de casa. Aquela reação me deixou ainda mais curioso. Resolvi pegar uma lanterna e seguir pela trilha que subia a colina atrás da casa. Quanto mais avançava, mais claro o som ficava. Eram vozes entoando algo que não consegui compreender, como uma ladainha em língua morta. Ao chegar ao topo, me escondi atrás de uma árvore e vi a cena mais perturbadora da minha vida. Uma procissão avançava lentamente pelo campo aberto, iluminada apenas pela lua e por tochas que ardiam com chamas azuladas. O cortejo era formado por dezenas de figuras que pareciam usar mantos gastos, cobertos de terra. Mas o detalhe que me gelou o sangue foi perceber que alguns dos corpos estavam em avançado estado de decomposição. Ossos apareciam entre rasgos das roupas, e havia movimentos que pareciam impossíveis para seres vivos, como articulações girando de forma errada, pés retorcidos caminhando sem dificuldade. No início da fila, 3 figuras carregavam um estandarte enorme, bordado com símbolos que jamais tinha visto. O tecido parecia pulsar, como se fosse feito de pele. Atrás delas, um grupo carregava correntes que arrastavam algo pesado, um caixote de madeira escura. O barulho metálico se misturava ao canto estranho que todos entoavam em uníssono. Permaneci imóvel, sem ousar respirar fundo. O cortejo seguiu até uma clareira onde pedras estavam dispostas em círculo, lembrando um antigo altar. Ali, a procissão parou. As tochas foram fincadas no chão e, por instantes, tudo ficou em silêncio. Em seguida, abriram o caixote. Do interior, tiraram algo que parecia um corpo encolhido. Mas não era exatamente humano. Tinha feições distorcidas, pele escura como carvão e olhos completamente brancos. Colocaram-no sobre as pedras, e o cântico retornou mais forte. A cada palavra, percebia que o ar ficava pesado, e a lua parecia perder o brilho. Eu sentia dificuldade para respirar, como se algo drenasse a energia do próprio ambiente. De repente, todos se voltaram para o mesmo ponto, a trilha de onde eu observava. Meus músculos travaram, e percebi que havia sido notado. Os cantos cessaram e, por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Então, uma figura alta, coberta por um manto ainda mais surrado que os outros, ergueu a mão esquelética e apontou para mim. Naquele momento, senti um frio subir pela espinha, tão intenso que minhas pernas falharam. A procissão inteira começou a se mover, lentamente, em minha direção. Não corri de imediato. Era como se estivesse hipnotizado. Os olhos vazios daquelas criaturas pareciam me prender ao chão. Quando recuperei a consciência, girei o corpo e desci a colina tropeçando em pedras e raízes. Atrás de mim, o som dos cânticos retornou, agora mais alto, acompanhado de passos múltiplos que ecoavam como trovões. Consegui chegar até a varanda da casa aos tropeços, arfando e com o coração prestes a explodir. Meu tio estava parado à porta, pálido, com expressão de quem já sabia o que eu havia visto. Ele me puxou para dentro e trancou a porta às pressas. Só então percebi que o som da procissão tinha parado exatamente no limite do terreno.
Era como se uma barreira invisível os impedisse de avançar. Passei o resto da noite sem dormir, ouvindo o vento que parecia carregar fragmentos daquele cântico. Ao amanhecer, perguntei ao meu tio o que era aquilo. Ele se limitou a dizer: é a procissão da colina. Eles repetem um ritual antigo, trazendo de volta o que nunca deveria ter existido. Se você olhar por muito tempo, eles levam sua alma para o círculo de pedras. Nunca mais suba lá. Voltei para a cidade alguns dias depois, mas nunca esqueci o que presenciei. Até hoje, quando o vento sopra forte em noites de lua cheia, sinto novamente aquele peso no ar, como se vozes distantes ainda cantassem, esperando que alguém curioso demais se aproxime para assistir. E eu sei, com absoluta certeza, que se algum dia eu voltar àquela colina, não terei a mesma sorte de escapar.